Bom dia, meus amados irmãos. Vamos iniciar a leitura do texto básico da Escola Bíblica, a lição de número 8, perdoai-vos uns aos outros. Eu peço que o irmão Daniel faça a leitura de Efésios, capítulo 4, versículo 31, ao capítulo 5, versículo 2. Amém. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Muito belo, né, meus irmãos, esse texto. A gente consegue tirar desse pequeno texto algumas lições. A primeira é que o padrão para o perdão é Deus. Do mesmo modo que Deus nos perdoou, assim devemos perdoar uns aos outros. Outra coisa que a gente pode aprender a respeito desse texto é que o alvo é Cristo, porque Cristo nos amou de tal maneira ao ponto de se entregar até a morte, para que o nosso pecado fosse perdoado. Antes, nós vivíamos separados de Deus, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e a morte o significado de morte é separação. Ela nos separa o espírito da carne, ela separa nos separa de Deus, separa a nossa comunhão, e também ela separa, pode ser separada, haver uma separação eterna, que na Bíblia se chama a segunda morte. Todos aqueles que rejeitam a Cristo, todos aqueles que rejeitam a Deus, estes já estão condenados eternamente. Então, por haver essa separação entre nós e Deus, e o salário do pecado é a morte, nós não poderíamos viver em comunhão com Deus. Por quê? Porque o nosso pecado fazia essa separação. Deus, ele é um Deus santo, e a sua santidade não compactua com o pecado, que é a transgressão da sua própria lei. Deus, ele é perfeito, então ele não pode violar a sua lei. Os seus decretos são imutáveis. Então, se o preço do pecado é a morte, então uma morte era necessária. Se o pecado ele entrou no mundo por meio de um só homem, ele também deve deixar de existir pela morte de um só homem. Por isso que Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Ele é quem nos perdoa, é Ele quem faz essa restauração, é Ele quem nos torna capazes de viver em comunhão com Deus. E estando em comunhão com Deus, a nossa vida não pode ser mais como era antes. Tem que haver uma mudança. E é isso que o texto de Efésios ele vai declarar. Lá no versículo 31, ele vai dizer assim, ó: longe de vós toda amargura, cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Uma coisa interessante é que quando ele fala primeiramente da amargura, ele está falando a respeito da depravação, de tudo aquilo que contamina o nosso coração. E tem um ditado popular, né, que diz que a boca fala que o coração está cheio. Quando o seu coração ele está contaminado pelo pecado, tudo aquilo que você transmite é proveniente disso. Por isso que todas as outras coisas que ele fala aqui na lista, né, são provenientes dessa amargura. Ele fala da cólera, ele fala da ira, ele fala da gritaria, ele fala da blasfêmia, bem como toda malícia. Então, tudo isso vem da amargura do coração. E essa amargura, ela encabeça a lista justamente porque, frequentemente, os outros pecados da lista têm a sua raiz nessa amargura. A gente pode ver isso lá em Atos, capítulo 8, versículos 21 a 23. Em contrapartida, a gente tem que se lembrar o porquê fomos perdoados. A gente necessita diariamente do perdão. Não é que todos os dias nós precisamos ser justificados, não é isso. O sacrifício de Cristo foi perfeito. Então, nós fomos justificados. É por isso que aqui na Igreja Presbiteriana nós dizemos que fomos salvos. Porque a palavra de Deus, ela diz que todos aqueles que foram dados a Cristo, ninguém tem o poder de arrebatar da mão dele, exceto o filho da perdição.
Então, o sacrifício de Cristo, ele foi perfeito, ele nos justificou. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse termo justificar é um termo jurídico. Quer dizer que você foi considerado justo, que não foi encontrado dolo em você. Só que não foi encontrado dolo em nós, não por conta de algo que nós fizemos, não por algo que a gente conseguiu provar para Deus que a gente é inocente. Não, mas foi porque Cristo, ele chegou e ele assumiu a nossa pena. A pena que deveria ser imputada para nós, Cristo tomou para si. Então ele recebeu os nossos pecados e morreu por isso. O salário do pecado é a morte, por isso ele morreu. Só que a justiça dele veio para nós. Então, quando Deus ele olha para nós, ele não vê a nossa pecaminosidade, mas ele vê a justiça do Filho que está sobre nós. Outro ponto interessante é que, então, o que é esse perdão que precisamos constantemente se já estamos justificados? É porque o ato de Cristo foi perfeito, mas existe um processo diário que é a santificação em Cristo. Nós somos santificados pelo poder do Espírito Santo, então é um processo. Nós já fomos justificados, mas ainda assim somos pecadores. Nós não somos mais escravos do pecado, mas o pecado ele ainda está sobre nós. Nós agora podemos decidir entre pecar e não pecar, mas só conseguimos fazer isso pelo poder do Espírito Santo que vai nos santificando diariamente e pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então, nós precisamos constantemente desse perdão. E esse perdão, ele vai nos transformar a ponto de que nós agora conseguimos produzir coisas boas, né? Por isso que o apóstolo Paulo vai nos aconselhar a sermos uns para com os outros, benignos, compassivos e devemos perdoar uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. A lógica desse pensamento se encontra lá, encontra um eco no Antigo Testamento, pois assim como Deus havia libertado os israelitas da escravidão em terra de estrangeiros, o povo também deveria ser bondoso para com aqueles que eram escravos e com aqueles que eram estrangeiros. Deus ele recomenda isso. E assim como nós perdoamos, fomos perdoados pelos nossos pecados, nós também devemos perdoar o nosso próximo, e não somente o nosso próximo, não somente os irmãos aqui da igreja, mas também qualquer um que nos machucar, nos ferir. Então, imitar a Deus não é uma novidade que surge a partir do Novo Testamento. Se o nosso alvo é a Cristo, se o nosso alvo é Deus, devemos também imitar a Ele, inclusive no seu perdão. Eu gostaria que agora a gente abra no livro de Mateus para lermos o capítulo 6, versículo 14 e 15. Eu farei essa leitura. Mateus, capítulo 6, faremos a leitura do verso 14 e 15. Obrigado, meu irmão. Mateus 6, versículo 14 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aqui a gente vê quase como uma contradição, né? Porque lá no versículo, lá em Efésios, nos diz que nós perdoamos porque fomos perdoados. Só que aqui, na oração dominical, a gente vê algo como se fosse invertido, né? Por quê? Porque a gente precisa perdoar para ser perdoado por Deus. Então, como é isso? Tem uma contradição nesse versículo? Irmão Juveno, o senhor acha que aqui a Bíblia está se contradizendo? Então, como é que a gente resolve esse impasse? Se em Efésios diz que nós só podemos perdoar porque já fomos perdoados primeiro, então como é que a gente resolve isso? Que Jesus disse que para que sejamos perdoados por Deus, precisamos perdoar os outros. Quem é que vem primeiro? É a gente que perdoa primeiro? Ou é Deus que perdoa primeiro? Ou como é que a gente resolve esse problema? A capacidade que
nos é dada de perdoar, já foi nos dada no perdão de Cristo. Se Cristo me perdoou e Ele me capacitou através do amor dEle, do perdão dEle e da graça, então eu agora sim devo perdoar quem me ofende. E eu só posso perdoar porque eu já estou em Cristo. Perfeito. Eu vejo dessa forma. É exatamente isso. Existe uma bilateralidade. Como assim? Existiu o ato perfeito de Cristo, que foi a sua morte, que nos redimiu. Porque fomos justificados, agora somos transformados pelo poder do Espírito. Então, nós fomos já perdoados, fomos considerados justos, não por conta dos nossos próprios atos, mas pelo ato de Cristo. Mas agora, uma vez que nós já fomos perdoados, nós também precisamos perdoar aqueles que nos ofendem e desse modo nós somos perdoados no processo de santificação. Então, são perdões diferentes. Um é para nos tornar, para nos dar acesso ao Pai, para que possamos pedir perdão a Ele, e o outro perdão é o perdão que provém do nosso processo de santificação, porque aí nós ainda não estamos livres do pecado, nós fomos libertos da maldição do pecado, mas o pecado ele ainda permeia a nossa vida, nós ainda ainda estamos nesse processo, é um processo que vai durar a nossa vida toda, ou até morrermos, ou até que Cristo retorne. Vamos fazer a leitura agora do texto no versículo-chave. O que nós lemos agora, Mateus 6, do 14 a 15, era o texto devocional da revista. Vamos fazer a leitura agora do versículo-chave. Eu convido o nosso irmão Heron a fazer essa leitura. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Já tem na revista, viu? Lição de número 8, perdoai-vos uns aos outros. O microfone. Suportem-se uns aos outros, perdoe-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Mais uma vez o padrão se repete. Cristo é o alvo, Deus é o nosso modelo. E fomos perdoados, do mesmo modo que fomos perdoados, devemos perdoar. Assim como fomos perdoados por Cristo, por nossa traição a Ele, também devemos perdoar como cristãos, que somos aqueles que nos injustiçarem e nos traírem. A oração dominical tem tudo a ver com uma vida comunitária, uma vida em comunhão. Ela nos desafia a viver em comunhão uns com os outros. Agora vamos fazer a leitura da revista. Começa lá assim, ó. A oração do Pai Nosso nos desafia a viver uma vida em comunidade. Ela nos leva a querer conviver com um grupo que confia no Senhor e quer a cada dia mais se aproximar dele. Nela, em nenhum momento, o discípulo de Jesus está sozinho em oração. Vejamos algumas expressões usadas na oração ensinada por Jesus. Pai nosso, venha a nós o pão nosso, perdoa as nossas dívidas, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Como a gente consegue perceber, entre os exercícios que temos a desenvolver uns com os outros está o perdão. Fica claro que somente quando perdoamos quem nos prejudicou, temos condições para suplicar o perdão de nossos pecados ao Senhor. Vamos pensar nesta lição em alguns aspectos importantes da mutualidade do perdão, que a observância a estes princípios nos dê condição de orarmos dignamente a oração ensinada por Jesus. Uma coisa que a gente precisa entender aqui a respeito da revista é que ela nos ensina aqui, isso eu só fui atentar enquanto eu estava estudando para essa lição, é que a oração do Pai Nosso ela é toda no plural, ou seja, ela deve ser interpretada em comunidade, em comunhão. Então é um pressuposto, e quando Jesus ele nos ensina essa oração, é que nós devemos orar juntos, não somente o Pai Nosso ele é um modelo, mas tem aquelas pessoas que dizem que conseguem ser crente sozinho. Eu estou na minha casa, eu estou lendo a minha Bíblia, eu estou louvando ao Senhor. Essa pessoa ela ainda está presa no eu dela.
não é aquilo que Deus fez por ela, mas é aquilo que ela consegue fazer sozinha para Deus. Por quê? Porque a Bíblia ela nos ensina que devemos estar em comunhão, em comunidade, viver em comunidade, orar uns pelos outros, perdoar uns aos outros. Então não é possível você ter essa comunhão estando sozinho na sua casa. Ah, mas eu assisto pregação. Mas você não está vivendo em comunhão. Você não está orando com os seus irmãos. Então, aquela sua leitura, aquele seu momento devocional, que é importante que todos façamos em nossos lares, não é possível que você faça sozinho na sua casa. É importante você viver em comunidade. É importante você viver em comunhão com os seus irmãos. Uma coisa que é importante ser destacada é que... Opa! Estava testando o microfone e aproveitei a oportunidade para falar também, já que ele funcionou. Posso falar? Pode, com certeza. Você estava falando sobre vida em comunidade, né? Eu acredito que o próprio exercício do perdão pressupõe a existência de alguém para além de você. Exato. Então, para você perdoar, você perdoa alguém. Você só tem contato com alguém que você convive. Daí que eu acredito que é importante a questão comunitária. Mas, aprofundando um pouco mais, que é o que eu gostaria de falar, tem uma colocação de um professor de música, que é pianista, que eu acho bem interessante. Ele utiliza a química para falar a respeito do tema que nós estamos tratando aqui. Ele vai falar que para você formar uma molécula, é preciso injetar e inserir átomos nela. Mas toda molécula tem uma capacidade e uma quantidade limitada de átomos que consegue suportar. Você tem o cloreto, o clorato, o clorito, o hipoclorato. E ele traz uma riqueza na explicação dele quando ele vai falar do prefixo per, P-E-R, que significa um nível e grau máximo de alguma coisa. Então você tem o perclorato, você tem o peróxido, você tem o permanganato, que é a capacidade máxima que aquela molécula já atinge. Isso também é presente no vocabulário. Você tem não só algo que pode ser feito, você tem algo perfeito. Você não tem só o seguir, tem o perseguir, grau máximo. E aí quando ele vai falar do amor, ele diz assim, eu acredito que o amor é o oposto do egoísmo. No egoísmo você recebe, no amor você doa. E quando você doa em grau máximo, você perdoa. Perfeito. Que é o ápice, o máximo do que seria a doação. Perdoar. Demonstração de amor, não com base no romantismo, mas com base no perdão. Eu acho que conecta bem com o que você está falando. Perfeito. Uma coisa que a revista ela nos aconselha, né, é que nós devemos exercitar o perdão. É como se a gente tivesse que treinar. Você vai para a academia, você treina. Então, o esforço repetitivo vai fazer você chegar à excelência daquele movimento. Do mesmo jeito é o perdão. À medida que você vai praticando cada vez mais o perdão, à medida que você vai treinando o seu perdão, no momento que você precisar perdoar, você vai ter mais facilidade do que se você não fizesse. Eu já fazia isso, mas eu nunca tinha atentado para que isso era algo bíblico, né? Eu, por exemplo, geralmente quando a gente vai tomar banho, a gente começa a pensar nas coisas, né? Isso sempre acontecia comigo. Sempre quando eu vou tomar banho, eu fico me colocando mentalmente onde eu vou testar como eu vou reagir em determinadas situações. Por exemplo, se eu tivesse uma filha e alguém, Deus livre e guarde, abusasse dela, como eu mataria aquela pessoa? Como eu torturaria ela para que ela sofresse o tanto que eu sofri, quanto que eu sofri? Já pensei nisso. E todas as vezes em que eu ia chegando no momento eu ia desenvolvendo aquele pensamento ruim, que eu ia alimentando, quando eu chegava no ponto de aplicar a minha vingança, no meu próprio pensamento, eu era incapaz de concluir. Por quê? Porque eu começava a me lembrar do que Cristo fez por mim, do que Cristo me perdoou. Então, quando eu pensava nisso, aí eu pedia perdão a Deus. Meu Deus, como o meu coração é mau. Meu Deus, me perdoa, Senhor, por esse pensamento
por eu ter alimentado esse tipo de pensamento. E depois eu comecei a ir além, não só a pedir perdão. Uma coisa que a gente assistiu num desses eventos que a gente faz para homens, né? Ontem a gente assistiu o filme Corajosos. Eu não pude terminar de assistir porque eu estava preparando a lição da EBD, mas o começo que eu assisti, até a parte que eu vi que o filme era muito interessante. E uma dessas, a gente assistiu o filme A Forja. E o filme A Forja tem uma cena que é muito impactante. Spoiler, estou avisando já para que você não, se você ainda não assistiu esse filme, assista esse filme. Então, pode pular, avançar uns 30 segundinhos aí do vídeo. Tem uma determinada cena em que um homem, a gente descobre que esse homem, ele assassinou o filho de outro. E aí, em um acidente, né? O cara bebeu e tal, atropelou o filho do rapaz. E aí, o que é que acontece? Esse homem que teve o seu filho perdido por uma insensatez de um outro homem, a atitude que ele toma é visitar aquele homem que assassinou o seu filho. E não só visitar, mas ele passou a evangelizar esse homem, a ponto desse homem ser comovido de tal modo a respeito do perdão que aquele homem estava trazendo para ele, que ele não teve outra resposta a não ser reconhecer que Cristo é o seu Salvador. Então, ele foi perdoado e passou a fazer parte da comunidade, da vida daquele homem que ele tinha tirado tudo, o seu filho, a sua posteridade. Então, depois que eu assisti esse filme, eu comecei a ir além, não só a pedir perdão pela maldade do meu coração, mas a exercitar o perdão por aquele suposto homem que fez alguma maldade a alguém da minha família. Então, quando a gente começa a se colocar nestes cenários de como eu vou agir, será que eu vou deixar a maldade do meu coração atingir o seu grau máximo, ou eu vou olhar para Cristo e ser atingido de tal modo que a minha reação, ao invés de tentar retribuir o mal por mal, é retribuir o mal causado a mim com uma bênção, que é pregar o Evangelho, que é mostrar o perdão, o amor que Deus tem por cada um de nós. Passando desse ponto, vamos para o ponto 1 da revista. Aprender a disciplina do perdão com o próprio Deus. Paulo nos ensina sobre a necessidade de perdoarmos uns aos outros. Efésios 4:32. Em seguida, ele acrescenta que devemos desenvolver esse exercício, assim como Deus nos perdoou em um critério para o perdão. A base dele está no próprio Deus. Será que temos consciência do que o Senhor fez por nós, da profundidade do seu perdão? Paulo descreve como é a natureza humana em Romanos 3, 10 ao 17. Eu peço que os irmãos abram essa passagem na Bíblia de vocês. Irmã Joyce, você pode fazer essa leitura para nós? Romanos 3, do versículo 10 ao 17. A revista ela pede para a gente ler até o 17, mas vamos ler até o 18, que eu acho que o 18 ele fecha bem. Como está escrito, não há justo nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, justamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor diante de Deus, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ótima leitura. Para explicar essa passagem, eu vou para o quadro para tentar deixar o mais didático possível essa leitura. O que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer a respeito dessa passagem? Peço perdão pelas minhas habilidades. Faz muito tempo que eu não desenho, então eu tentei fazer o mais simples possível. O que é que a gente consegue perceber aqui desse desenho? É algo que eu já expliquei. O pecado ele faz separação entre Deus e os homens.
e o salário do pecado é a morte. Aqui nós temos a Eva e a serpente, que naquela época tinha pata. E aqui temos o fruto que Deus disse que eles não deveriam comer. E que a Eva vai além e diz que Deus disse que não podia nem tocar. A consequência do pecado é a morte. Deus disse que se eles comessem, certamente eles morreriam. Eles não morreram imediatamente após comer, mas a gente vê durante todo o livro de Gênesis um processo de degeneração. O homem que foi feito para ser imortal, ele não deveria morrer, ele deveria comer o fruto da árvore da vida e viver eternamente. Mas, como eles falharam no teste, eles falharam lá no paraíso, a morte veio. A gente vê que no começo eles viviam por longos anos, quase 1000 anos. E ao longo do Gênesis a gente vai vendo que esse período vai diminuindo, até que Deus vai impor o limite. O homem não mais viverá além dos 120 anos. Depois, o salmista ele vai além ao dizer que depois dos 70 só vem canseira e enfado. Então, o nosso corpo ele vai apodrecendo. E a gente vê essa degeneração, ou seja, o pecado ele não tem só um efeito espiritual, mas também ele causa um efeito físico na nossa vida. E essa separação que a consequência dela é a morte, nos causaria a condenação eterna. Só que Deus, ele olhou para a gente e não havia nada que a gente pudesse fazer para que a gente pudesse convencer a Deus que éramos justos. A Bíblia vai dizer que todas as nossas obras eram como trapos de imundícia. Alguém sabe o que os que são trapos de imundícia? Não é uma pergunta retórica. Se alguém souber, por gentileza. E são os panos usados pelas mulheres no período de menstruação e que eram jogados longe, fora da cidade. Exato. Hoje, para a gente, seriam os absorventes. É uma coisa nojenta, repugnante. Então, todas as nossas obras, quando Deus olhava para elas, ele sentia a mesma repulsa que a gente sente quando a gente olha para um absorvente usado. Então, nada do que a gente pudesse fazer poderia agradar a Deus. Eu também já vi outros comentaristas falando que os trapos de imundícias são as ataduras retiradas das feridas dos leprosos também. Também, seja como for, seja como ataduras dos leprosos, seja entre aspas, o absorvente da mulher menstruada, em todo caso é nojento. E quando Deus olhava para a gente, ele não conseguia ver nada além disso. Por quê? Das nossas obras. Porque eu já disse que Deus é santo, Deus ele é perfeito. Então, quando ele olhava para a gente, os nossos atos, ainda que aparentemente aos olhos humanos fossem atos bondosos, eles eram contaminados pelo pecado, de modo que todos os nossos atos eram para o nosso próprio benefício. Eu vou fazer isso para ajudar cicrano, porque depois o cicrano vai me ajudar naquele outro ato. Então, tudo tem uma finalidade, um objetivo. Nada é feito, entre aspas, de graça. E mesmo assim, quando Deus olhou para a gente, nesse estado caído, nesse estado de imundícia, ainda assim Ele se compadeceu da gente. Ainda assim Ele nos amou, a ponto de entregar o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus ele veio, ele mesmo se entregou. A Bíblia fala, o próprio Jesus fala, que ninguém tem poder para tomar a vida dele. Ele a dá de bom grado. Então, foi necessário que Jesus morresse, que ele vertesse o seu sangue para criar uma ponte, um caminho de volta para junto do Pai, de modo que se o preço pelo pecado, se o preço do pecado é a morte, ele pagou esse preço. Ele morreu para que nós pudéssemos ser resgatados e redimidos. E agora não mais os nossos atos são como trapos de imundícia, mas lá em Apocalipse a gente vê que os nossos atos de justiça, eles são considerados atos de justiça. São
e eles são comparados como um linho branco, um linho finíssimo. Então, por Cristo agora nós conseguimos produzir boas obras. E porque nós fomos perdoados, nós também devemos perdoar. Então, nenhum ser humano é capaz de buscar a Deus por suas próprias forças. É incapaz de produzir boas obras que o faça merecedor da salvação, pois estão manchadas pelo pecado e não são feitas para a glória de Deus, pois não provém da fé. Então, quando a gente olha para o texto de Romanos, a gente consegue ver as nossas obras antes de Jesus operar em nós a salvação. Paulo, quando ele vai construir esse texto de Romanos capítulo 3, versículo 10 a 17, ele compila diversas passagens do Antigo Testamento para demonstrar o nosso estado caído, o nosso estado de perversidade e de total depravação do ser humano. Vamos voltar à leitura da revista. E como todos necessitam da graça de Deus, ainda no segundo parágrafo do ponto 1. E como todos necessitam da graça de Deus, e Deus prova o seu amor, dando Jesus sem merecermos, ele nos perdoou por vontade própria, como um ato de seu amor por nós. Agora fica o questionamento. Por que precisamos compreender a dimensão do perdão de Deus para conosco, a fim de entender o verdadeiro sentido de perdoar? Por que é importante, por que a gente precisa compreender o perdão de Deus para conosco, a fim de entender o verdadeiro sentido de perdoar? Eu acredito que para você ser coerente em dar aquilo que você recebe. Eu acho que quem é mendigo de perdão passa a distribuir perdão. Eu acho que a sua resposta está correta, Daniel. Mas uma maneira ainda mais acertada é aquilo que a Bíblia nos dá como resposta, né? Em certa feita, Jesus ele fala a respeito de um homem que tinha uma dívida. E aí ele fala de outro que tinha uma dívida muito maior. E aí depois ele faz um questionamento, né? A quem Deus amou mais? Aquele que é perdoado ou aquele que foi muito perdoado? E aí a resposta é isso. A resposta que é dada é isso. A quem teve muito a ser perdoado. Então, esse amou muito mais. Então, ele fala isso naquela situação da mulher que ungiu os seus pés com óleo e enxugou com os cabelos, né? Então, ele fala, quem muito é perdoado, muito ama. Então, a gente precisa entender a dimensão do tamanho do perdão de Deus para que a gente possa perdoar muito, tal como você respondeu, né? Você só é capaz de perdoar muito porque você foi muito amado. Então, você tem que demonstrar esse amor em retribuição. Então, você também deve amar muito, você deve perdoar muito. E a gente só consegue fazer isso, a gente só consegue amar aqueles que nos maltratam, aqueles que nos perseguem. A gente só consegue fazer isso porque os nossos pecados já foram perdoados. Na revista, podemos descrever algumas características do perdão de Deus para conosco. Não se lembra mais dos nossos pecados confessados. Jeremias 31, 34, Isaías 43, versículo 25. Vem ao nosso encontro em nosso estado de dívida. Perdoa-nos por causa do seu amor, a ponto de doar-se por nós. Pagou alto preço para possibilitar o reestabelecimento da nossa relação com Ele. Nos condição, por meio da obra do Espírito Santo, para restaurar a nossa amizade com Ele. Uma coisa que a gente tem que aprender é que nós devemos perdoar como Deus nos perdoou. Isso já ficou claro ao longo da lição, né? Mas uma coisa que Deus faz, que a gente tende a querer barganhar com Deus, com relação a esquecer a ofensa. Muitos se falam assim, a gente pode perdoar, mas a gente não esquece. Mas Deus não faz isso. Deus, ele se esquece completamente do nosso... Pode falar, irmão. O pessoal fala assim, eu posso perdoar, mas eu quero bem deixar de mim. Que perdão é esse? Eu vou explicar. A gente deve perdoar e também deve esquecer a ofensa.
No livro As Crônicas de Nárnia e também no filme, para quem assistiu, depois que o Pedro ele trai os seus próprios irmãos e Aslan vai ao seu encontro, é o Edmundo, é verdade, perdão. Depois que o Edmundo ele é perdoado, o Aslan ele chama ele para conversar. A gente não ouve aquilo que Aslan diz para Edmundo, mas depois ele vai e olha para os irmãos dele, e quando os irmãos dele vão conversar com ele, ele fala: o que passou não convém que debatam, discutam sobre aquilo que já aconteceu. É difícil esquecer, mas é isso que Deus nos ensina com o seu perdão. É esquecer. Ah, mas eu não quero essa pessoa perto de mim. Claro que quando há uma traição, para ser reconstruída a confiança, é muito mais difícil. Você perdoou. A partir daquele momento, quando aquela pessoa precisar de você, você vai se prontificar a ajudá-la, você vai se doar por ela, mas isso não quer dizer que a confiança irá retornar da mesma maneira do dia para a noite. Tem que dar tempo ao tempo. Pode ser que nunca mais aquela relação seja reestabelecida, mas é necessário ter pelo menos um mínimo de comunhão. Aquela pessoa me feriu, aquela pessoa me traiu. O processo de restauração é um processo longo, mas o perdão ele deve ser praticado de tal modo a ponto de se esquecer da transgressão. Ou seja, se eventualmente vocês tiverem de discutir, você não deve retornar àquele assunto. Você lembra daquela vez que você me feriu? Ué, mas você não tinha me perdoado? Você fica relembrando, você fica revivendo aquele momento. O perdão não existiu de fato. É importante, lembre-se que o nosso alvo é Deus, nosso alvo é Cristo. Se Cristo nos perdoou, se Cristo nos amou, se Cristo esqueceu das nossas transgressões, se Deus esqueceu das nossas transgressões, então nós também devemos esquecer das feridas, das ofensas que nos foram conferidas. Outra coisa que é necessário enfatizar é que quem feriu deve ir ao encontro de quem foi ferido. Você tem essa consciência de que você feriu aquele irmão? Chega ao seu irmão e fale: meu irmão, me perdoe, eu feri você, meu irmão, eu sinto muito. Nem todas as vezes a gente tem essa consciência. Por vezes a gente magoou o irmão e a gente não sabe que aquele irmão está magoado com a gente. Nesse caso, é importante que a pessoa que foi ferida venha até o irmão e fale: meu irmão, você me feriu nisso, nisso e naquilo. Mas se você tem a consciência de que você pecou contra o seu irmão, vá até ele e peça perdão. Eu achei um ato muito lindo de uma pessoa da família, né? Que estava com 5 anos, que essa pessoa havia magoado a minha família, né? E essa pessoa, mesmo afastada do evangelho, né? Quando foi agora esses dias, ela chegou para cada um da família, né? E se reconciliou com a gente, né? E pediu perdão, né? Eu achei um ato muito lindo da parte dessa pessoa. De fato, muito bonito. Perdoar é a expressão do amor de Deus em nós. Então, se formos perdoados, nós devemos expressar esse perdão. Nós devemos amar o nosso próximo, devemos perdoar o nosso próximo. E agora eu faço uma outra pergunta. Em que áreas? É uma pergunta que é para vocês refletirem, não é para vocês responderem agora. Em que áreas de minha vida estou falhando em perdoar como Deus me perdoou? Que virtudes do Senhor preciso aprender e pôr em prática para fazer como Ele fez? Agora vamos para o tópico 2 da revista. A disciplina de abandonar a dor na cruz. Vamos ler a revista e à medida que formos lendo a revista, eu convido os irmãos a abrir em certas passagens, porque quando eu fui fazendo esse estudo, eu achei que seria necessário complementar aquilo que a revista estava dizendo. Existem falhas de conduta que, devido à natureza e formação de cada pessoa, podem causar profundo dano na alma. Vítimas de traição, de violência física, agressão, abuso sexual e difamação, por exemplo, necessitam de grande determinação para exercitar o perdão. A obra do Senhor na cruz me oferece recursos para os que sofrem. Nós temos agora 4 pontos e eu gostaria de distribuir da seguinte forma. Irmão Daniel vai ficar com o ponto 1,
O irmão Heron vai ficar com o ponto 2, a irmã Joyce vai ficar com o ponto 3 e o irmão Rafael vai ficar com o ponto 4. Eu vou fazer a leitura aqui e aí vocês vão abrindo. Eu vou falar logo as passagens para vocês já deixarem abertas. Ponto 1, Daniel, abra em Lucas, capítulo 6, versículo 27 ao 36. Irmão Heron, abra em Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 27. Irmã Joyce, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8 ao versículo 11. E irmão Rafael, eu vou pedir para que você fique com o maior texto. Isaías 53, capítulo completo. Então, a obra do Senhor na cruz oferece recursos para os que sofrem. Aprender com Jesus o que é perdoar. Daniel. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. A gente vê que a misericórdia de Deus, ela é algo fantástico. Porque Deus se compadeceu de nós, Ele nos perdoou. Do mesmo modo, do mesmo modo, nós devemos olhar para aqueles que nos ofendem, nos compadecermos dessa pessoa, termos misericórdia dela e oferecer o nosso perdão. Irmão Heron, por gentileza, faça a leitura de Lucas 9, do 23 ao 27, mas antes eu vou fazer a leitura do ponto 2. Entender que para praticar a ordem de Jesus de perdoar aos nossos devedores, o primeiro passo é ser tomado ir à cruz. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse salvará. Que aproveite ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram de que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Uma coisa interessante é que quando a gente olha para essa passagem, né, muitos interpretam que tomar a cruz é sofrer, abdicar de alguma coisa para Deus. Eu estou pagando um preço. Não, o preço ele já foi pago. Mas tomar a cruz aqui é abdicar do seu próprio eu. É você estar disposto a, se necessário, a entregar a sua vida por amor de Deus. Ponto 3, irmã Joyce. Reconhecer que na cruz o Espírito de Deus pode tratar a nossa alma e ungí-la. João, capítulo 16, do versículo 8 ao 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado.
Perfeito. Irmão Rafael, ponto 4 é com você. Crer que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Só ali pode haver plena liberdade. Podemos substituir a acusação pelo exercício de amar e abrir mão do direito, dar a dívida como quitada. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Que leitura maravilhosa, meus irmãos. Olhando para esses 4 textos que nós lemos, fica a pergunta, né? Olhando para a cruz, será que eu consigo não perdoar o meu irmão? Eu consigo perdoar quem me ofendeu? Nós somos perdoados pelas suas feridas. Nós seres humanos em si, aqui na Terra, né? A gente, para perdoar, a não ser que você dê lugar ao Espírito Santo de Deus, e Deus pode trabalhar na sua vida, no seu coração, para que você perdoar, porque às vezes a gente está muito recente, a pessoa nos magoou, e naquele momento a gente não perdoa, né? Mas sei que isso é pecado, porque a gente não dá lugar ao Espírito Santo de Deus. E não dando lugar, fica difícil a gente perdoar. Uma coisa que é importante que a gente perceba é que quando alguém nos fere, a gente não deve olhar nem para a ferida e nem por aquele que nos feriu, mas a gente deve olhar para Cristo, para o sofrimento que ele passou para nos perdoar. Se ele passou por tudo aquilo para nos perdoar, o que mais, que outra coisa eu devo fazer a não ser perdoar um irmão que me magoou, que me machucou? Não, nós somos convidados a sermos imitadores de Cristo. Então, se ele nos perdoou, muito mais devemos perdoar quem nos ofendeu, porque não há nem comparação. Quer falar alguma coisa, irmão? Devemos perdoar o imperdoável no outro, porque Deus perdoou o imperdoável em nós. Essa foi a grande declaração do C.S. Lewis, quando ele falou a respeito do perdão. Eu acho que quando você tem a consciência de um apóstolo Paulo,
que diz que era o maior dos pecadores, que era o menor dos apóstolos, que não era digno de ser chamado de apóstolo porque perseguiu a igreja. Quando você tem esse autoconhecimento sobre si, da sua indignidade, do seu imerecimento, você não julga o outro indigno demais de ser perdoado. Porque se fosse depender da sua dignidade, você não também seria. Vamos para o terceiro ponto. Só um comentário aqui a respeito da contribuição do irmão Daniel. Eu acho muito oportuno essas contribuições dos irmãos. Por quê? Porque é um complemento daquilo que está sendo dito aqui na lição. Foi algo que, por exemplo, eu não tinha esse conhecimento, mas que todos nós podemos ser enriquecidos com a contribuição do irmão Daniel, com a contribuição do irmão Aaron, com a contribuição do irmão Joviano, da irmã Joyce, do irmão Rafael. É maravilhoso que eu possa contar com a ajuda de vocês nesse momento aqui. Vamos para o terceiro ponto da lição. O valor de verbalizar a atitude. Isso quer dizer tanto do devedor quanto do prejudicado. Em seu ensino aos discípulos, o Senhor Jesus disse que devemos procurar diretamente àquele que cometeu uma falta contra nós. Deve haver uma conversa particular. Esse encontro deve ser promovido em ambiente de amor, onde o ofendido deve falar com clareza sobre a falta cometida. Havendo arrependimento genuíno, devemos exercitar o perdão. Caso ele não reconheça a falta, podemos chamar 2 ou 3 testemunhas para ajudar. Persistindo, podemos buscar o auxílio da igreja. Em Mateus 18, versículos 15 a 17. Quem é que pode fazer essa leitura? Mateus 18, do 15 ao 17. Mateus 18, do 15 ao 17. É o texto que fala a respeito da disciplina cristã. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. O que a gente consegue tirar de lição a respeito dessa passagem? O primeiro ponto é que a privacidade ela é importante para impedir que boatos se espalhem. Então você só vai contar. Perceba que aqui, quem vai ao encontro não é quem ofendeu, mas quem foi o ofendido. Então você vai chegar ao seu irmão num ambiente de amor, num ambiente tranquilo e falar: meu irmão, aconteceu essa situação, essa. Eu acredito que você me ofendeu nisso, nisso e naquilo. Se ele for convencido pelo aquilo que você falou, a reação dele é pedir perdão. Mas se ele não se convencer do seu próprio pecado, então aí sim você pode levar 2 ou 3 testemunhas. É importante esse detalhe de 2 ou 3 testemunhas, é que não é necessário que essas 2 ou 3 testemunhas tenham presenciado a primeira agressão, a agressão original. Não, porque eles vão testemunhar não a respeito do ofensor, mas eles vão testemunhar a respeito do ofendido, que o ofendido ele tentou resolver aquela situação da maneira mais pacífica possível. E aí, se mesmo assim, e aí veja que as testemunhas elas não são passivas. Primeiro, elas vão observar aquilo que está sendo conversado, mas depois, ao constatarem que de fato houve uma ofensa e que de fato o ofensor não está arrependido daquela ofensa, então eles dois vão aconselhar, vão admoestar o ofensor para que o ofensor se arrependa, 2 ou 3. E se ele não se arrepender, então você leva para a igreja. E se ainda assim ele não se convencer, então Jesus ele nos recomenda tratar como gentio e publicano, ou seja, aquelas pessoas que eram desprezadas. Então, se aquela pessoa ela se demonstra impenitente, ou seja, não está submisso à disciplina, então ela também deve
se submeter, então ela também deve ser tratada com desprezo. Você está desprezando a disciplina, logo você também será desprezado. É o que o apóstolo Paulo vai chamar na carta a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, de entregar ao diabo. E lá ele explica que o objetivo é trazer aquele irmão ao arrependimento, porque ainda que o corpo seja destruído, talvez a alma escape, né? Então, o objetivo de entregar alguém para Satanás, ainda assim, é a restauração daquela alma. Então, quando você se nega a disciplinar o irmão, quando você se torna leniente ao irmão que ofendeu alguém, quando você passa pano para o pecado dele, você está prejudicando ele ainda mais, porque você está impedindo ele de ser restaurado. Às vezes você acha que o melhor para ele é estar na igreja, ouvindo a palavra de Deus, louvando com os irmãos, mas não. Você está prejudicando ele, porque para ele está tudo certo, está tudo tranquilo. Não houve nenhuma consequência. Entregar ao diabo, que eu já falei, que é o processo de excomunhão, né? A impenitência é a recusa ao arrependimento. Outro detalhe importante é ligar e desligar, que o irmão Rafael falou. O fato de você excomungar alguém é algo bíblico, por quê? Porque quando Jesus ele chama Pedro, né, quando ele tem aquela confissão de fé de Pedro, né, que ele fala que ele é o Cristo, ele fala que está dando a Pedro as chaves do reino. Tudo que ele ligar no céu será tudo que ele ligar na terra será ligado no céu, e tudo que ele desligar na terra será desligado no céu. Por isso que o símbolo dos católicos romanos são duas chaves, porque eles acreditam que Pedro foi o primeiro Papa, e que só a Igreja Católica tem o direito de expulsar alguém, né? Só que isso não é verdade, porque depois Jesus ele vai usar a mesma terminação, a mesma palavra de ligar e desligar para todos os outros discípulos. Então as chaves do reino não estão sobre Pedro, mas estão sobre toda a igreja. Então por isso que quando ele é levado para a igreja e ainda assim não se arrepende, a igreja é que tem o poder de decidir pela excomunhão daquela pessoa, porque é a igreja que tem o poder de ligar na terra para ser ligado no céu, e do mesmo modo é a igreja que tem o poder para desligar na terra e que será desligado no céu. A intenção não é punir, é despertar a parte culpada para o seu pecado. Uma coisa importante que eu gostaria de declarar é que Calvino dizia que a excomunhão é a melhor contribuição à sã doutrina e à unidade. Também gostaria de complementar com o que diz a confissão de fé no capítulo 30, na seção 3. Só que eu vou pedir aos irmãos que, devido ao tempo, vocês pesquisem em casa o que diz a confissão de fé de Westminster no capítulo 30, na seção 3. Existem duas preocupações. A primeira é ainda com relação a Mateus 18, 15, 17, né? Duas preocupações que nós devemos ter. A primeira é com a saúde da igreja, ou seja, se aquela pessoa impenitente ela permanece no seio da igreja, o que acontece? O fermento leveda toda a massa. Então ele vai contaminar o restante da igreja. A segunda preocupação é como eu já disse, a restauração da alma do ofensor. A igreja, ela tem que tomar cuidado. Por quê? Porque ela pode falhar de duas maneiras. A primeira maneira é sendo leniente ou demasiadamente condescendente, né? A outra maneira que ela vai pegar é o outro extremo, sendo demasiadamente severa. Então, por isso que a disciplina cristã, ela é um processo lento e gradual. Por quê? Porque é para dar o direito de quem está sendo acusado de se defender, é para dar o direito de quem foi ofendido a ter quem foi ofendido também ser restaurado. As duas partes precisam ser restauradas, tanto quem ofendeu quanto quem foi ofendido. Vamos para o ponto 4 da lição e já vamos encerrar. A necessidade de perdoar para ser perdoado. Perdoar não é uma opção do cristão, mas uma ordem. Está lá em Mateus 18, 21 a 22. Devemos perdoar sempre.
deve ser um ato de coração mais do que a expressão do perdão. O Dr. Manford George Gutsky diz que a essência do perdão é dar, doar, que nem o irmão Daniel falou. Assim, podemos entender que perdoar não é esquecer, mas abrir mão de um direito ou declarar como paga uma dívida. O ato do perdão reestabelece a relação de paz. Devemos nos dispor a perdoar, mesmo que o devedor não se disponha a confessar sua falta contra nós. Um bom exemplo dessa atitude foi a de Estevão, a que, diante de uma morte tão cruel, pôde pedir misericórdia contra seus algozes. Naquela passagem que ele diz assim, não lhes impute este pecado. Estevão, as pessoas que o ofenderam não estavam arrependidas. Ainda assim, ele lhes deu o seu perdão. Então, o perdão, muita gente fala assim, eu vou perdoar quando eu sentir no meu coração. Não, gente, o perdão não é um sentimento, é uma atitude, é uma decisão. A parábola do credor incompassível, em Mateus 18, do 23 ao 35, deixa-nos também a advertência para perdoar. Se formos perdoados por algo maior, devemos oferecer perdão por aquele que nos deve menos, que sejamos sensíveis para enxergar que a dívida do próximo para conosco é sempre menor do que a nossa para com Deus. Vocês lembram daquela parte que Pedro pergunta quantas vezes ele deve perdoar? Talvez 7. O Hernandes Dias Lopes, comentando essa passagem, ele diz o seguinte: Pedro estava se achando o bambambam. Por quê? Porque na cultura dele, se alguém durante um dia ferisse ele 3 vezes ele deveria perdoar. Só que Pedro vai se achando e diz assim, perdoar 7? Por quê? Porque 7 é o número perfeito. Então ele já estava indo além da cultura. Só que Jesus diz que 7 ainda é insuficiente, que ele deveria perdoar 70 vezes 7. Esse é um número literal? Quer dizer que aquele número lá é o número de vezes que eu devo perdoar? Não. O que ele estava querendo demonstrar é que não importa quantas vezes aquela pessoa lhe ofender, todas as vezes que ele lhe ofender, você deve perdoar. E depois, para exemplificar isso, ele vai contar a parábola do credor incompassível. Que parábola é essa? É aquela parábola que tinha um rei, que tinha um servo com uma dívida impagável, e perdoa esse servo. Só que tinha um conservo dele, que a dívida dele para com esse que foi perdoado era 1/10 da dívida que ele tinha com o rei, que poderia ser paga. Com 6 meses de trabalho ele conseguiria pagar a dívida. Mas a do outro, ainda que ele trabalhasse por 1000 anos, ele nunca ia conseguir pagar. E mesmo assim, ele foi incompassivo com aquele servo. E aí, qual é a consequência disso? Joga ele na prisão. Vai ter choro e ranger de dente. Por quê? Porque ele não perdoou, apesar de ter sido muito perdoado. Pode falar, meu irmão. Perguntou, inclusive, ao Daniel, né? Como sobre perdão. Eu não me recordo agora como foi a pergunta, mas assim, a capacidade que a gente tem de perdoar está muito ligado também à percepção que a gente tem do quanto a gente é imerecedor, né? Nessa parábola aí, o cara que foi perdoado pelo rei, para ele a dívida que ele tinha para com o rei não era nada, só que era muito grande, mas para ele é como se ele não devesse ao rei, o rei tivesse feito era um favor para ele, perdoando tudo aquilo. É tanto que quando ele chega lá fora, o cara que devia R$100 para ele manda prender e açoitar. Né? Então o coração, você vê que o coração dele é ruim. Isso. O coração dele está ruim. Ele foi perdoado um tamanho gigantesco, incomparável, mas não perdoa o mínimo. E isso tem uma relação com o perdão de Deus para conosco. Né? O perdão de Deus de forma incomensurável para com cada um de nós que somos imerecedores. Aí às vezes a gente não quer perdoar nada do irmão, nada. Exato, ele não tinha dimensão do tamanho do perdão. Já estamos finalizando aqui, só para concluir aqui. Por outro lado, ao recebermos perdão por uma falta cometida contra o próximo, busquemos força em Deus para não mais cometê-la e procuremos entender a dor que geramos.
Além disso, devemos desfrutar da alegria pela dádiva recebida com honra e respeito a quem nos perdoou. Por que é necessário perdoar? Para quem é melhor o perdão? Para quem perdoa ou para quem pede perdão? O que acontece com o crente que não pratica o perdão? São perguntas que são feitas agora, mas eu peço que vocês reflitam a respeito dela. Conclusão. Disse Jesus: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 5, 14 e 15. Quero orar dignamente a oração do Pai Nosso? Quero perdoar incondicionalmente o meu próximo? Quero honrar o meu próximo quando se dispõe a perdoar? A sugestão aqui da revista é orarmos o Pai Nosso, todos juntos, né? Mas eu gostaria de fazer algo diferente. Eu queria que a gente prestasse atenção na letra dessa música. Vou só aumentar aqui o volume e para que a gente possa refletir nessa letra, para que tudo que para fechar com chave de ouro aquilo que foi ensinado nessa aula. Coração de pedra, alma cheia de orgulho, canso de lição, casa abandonada, mundo tão vazio, o que falta em nós é um amor, se não ninguém não amor, se compreenda por onde está, aonde está, aonde está, está fora, alma chora, aonde está, alma cheia de luz, de sangue. Casa abandonada, mundo tão vazio, o que falta em nós é amor. Se não tem perdão, não tem amor. Aonde está? Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, convido o irmão Daniel a encerrar a nossa EBD.